Olá, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa última aula, aula de número 8. Eu, seu professor Miquel, estou aqui muito feliz por ter passado todo esse tempo com vocês. É estranho, né, essa forma de ensinar, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante comigo. Estamos aqui para ensinar vocês. A nossa plataforma, com certeza, está muito grata pela presença de cada um de vocês aqui conosco. E sim, vamos para a nossa aula. Por fim, eu deixei um conteúdo bem tranquilo, bem leve, e eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito bem, certo? Hoje nós vamos falar sobre acentuação e pontuação. E com certeza, alguns de vocês podem já saber como funciona a acentuação, a pontuação, porém, eu vou repassar todo o conteúdo para quem já sabe e vou ensinar para quem não sabe. Fique ligado comigo, preste atenção, não esqueça de resolver o seu exercício de fixação do conteúdo e agora você já pode fazer a sua prova, tá bom? Então, eu desejo sucesso, uma excelente nota para todo mundo e vamos para a nossa aula de português instrumental, nossa última aula. Enfim, como forma de manter perfeito o entendimento e a continuação eficaz de um idioma, regras precisam ser estabelecidas. Então, independente do idioma, para ele ser considerado idioma, para ele ser considerado uma língua oficial, ele precisa ter regras que o determinem as suas formas de uso, certo? Que são aceitas ou não. Para que um idioma seja reconhecido como oficial, né, isso, ele precisa possuir palavras únicas e também as regras. Não apenas regras, mas ele precisa ter palavras únicas, ou seja, que só existem nele. Eu não sei se você sabe, mas já entrando nesse contexto aqui, em relação também a significados, a sentido das palavras, eu quero dizer um negócio para você. Não sei como é que se você sabe, mas a palavra saudade, ela só existe na língua portuguesa. Não existe em nenhum outro idioma. Professor, mas e como é que a gente diz saudade no outro idioma? Você pode dizer, por exemplo, sentir falta, mas saudade, a palavra saudade, ela é exclusiva da língua portuguesa. Acontece em todos os contextos de fala do português, certo? No português brasileiro, no português de Portugal, no português dos países africanos. Ao todo, são os 9 países que falam a língua portuguesa oficialmente. Lembrando que cada um vai ter o seu estilo. Mas a palavra saudade é exclusiva do português. Vai variar entre saudade e saudade, dependendo do país, mas é exclusiva do português. Não sei se você sabia disso, mas agora está sabendo. Vamos lá. Sendo assim, toda língua possui suas normas, o que não impede a existência e diversidade das linguagens. Já ensinei para você o que é linguagem, né? As inúmeras formas de se comunicar. Então, quando a gente fala de língua, a língua portuguesa, por exemplo, em destaque, a variação brasileira, temos uma composição de regras a serem seguidas e utilizadas em documentos oficiais. Ou seja, quando falamos de regras, nós não precisamos seguir as regras em tudo, em todos os momentos, em todas as situações. Você pode seguir as regras quando, professor? Quando você estiver, por exemplo, fazendo um documento, preenchendo uma papelada que pode ser um documento oficial, quando você estiver produzindo material de trabalho, quando estiver produzindo um texto acadêmico, tudo isso, aí você precisa seguir as regras. No WhatsApp, fique tranquilo, você está liberado para utilizar a linguagem da melhor maneira, que fique mais fácil para você, certo? Porque a regra é para ser seguida em documentos oficiais, não sempre, tá bom? Isso se chama adequação linguística, eu já ensinei para vocês, né? Adequação linguística. Agora a gente vai ver como é que funcionam os acentos, certo? A nossa língua dispõe apenas de 3 acentos gráficos. O agudo vai indicar a vogal tônica e possui timbre aberto. Quando a gente fala de acento agudo, estamos falando da sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, mais intensa, mais alta que existe naquela palavra, certo? Vai ser mais alta em relação ao som e também vai ser pronunciada de maneira mais extensa, mais longínqua, duradoura, certo? Vai demorar mais tempo falando. E geralmente você vai ter uma projeção de boca, projeção vocal maior, certo? O acento circunflexo, não venha chamar de chapeuzinho, por favor, casinha, é circunflexo, certo? Ele vai indicar que a possui tônica, possui um timbre fechado, ou seja, a sílaba mais forte, você vai sentir a nasalização, certo? Da palavra, aliás, da sílaba naquela palavra. Por exemplo, colônia, ônibus, você perceba que tem um vibrado maior, sabia? Preste atenção. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir uma vibração maior. E o acento grave é utilizado apenas para indicar o fenômeno da crase, certo? Que é quando junta preposição com artigo.
Fui à festa. Quem vai a algum lugar. Esse a é preposição. A festa, sozinho, é artigo. Para lembrar, nós temos palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. As monossílabas contêm uma única sílaba. Por exemplo, contém uma sílaba. As palavras dissílabas contêm duas sílabas. Dois, duas sílabas. Certo? As palavras trissílabas contêm três sílabas. Picolé. As palavras polissílabas, 4 ou mais sílabas. Matemática, certo? Agora vamos lá. Quanto à classificação do acento tônico, ou seja, de acordo com a localização da sílaba tônica, nós vamos ter uma nomenclatura para cada palavra. Pois é. Então, se o acento tônico, a sílaba tônica, né, está na última sílaba, se a sílaba tônica é a última sílaba, se a sílaba tônica é a penúltima ou antepenúltima, cada uma delas receberá uma nomenclatura. Se você estiver com acentuação na última sílaba, nós vamos chamar de oxítona. Essa palavra é uma oxítona, porque a sílaba tônica é a última sílaba daquela palavra, certo? As paroxítonas é quando é a penúltima. Ó, o exemplo das oxítonas: café, coração, caju. Agora, lembrando que para todas as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tem algumas regras. Lembra do que a gente falou no início da aula? Então, as regras são determinadas para ser seguidas de acordo com a posição da sílaba tônica. Pois é, não é por ser sílaba tônica que deve conter acento. Isso a gente vai ver já já. A paroxítona é a penúltima, certo? Cadeira, régua, táxi. Ó, última sílaba, penúltima, certo? E as proparoxítonas são as terceiras do final para frente. Então é a antepenúltima sílaba quando ela funciona como sílaba tônica. Os monossílabos tônicos são aqueles terminados em ditongos abertos. Ei, ou, no caso, reis, géis, mês, fez. Então, neste caso aqui, são os ditongos abertos. Oi, sós, dói, remói. Lembre-se que nós estamos falando de monossílabos, ou seja, a palavra com uma só sílaba. Eu, véu, céu, réu. Tem apenas uma sílaba. Professor, mas aqui não tem duas vogais? Não. Na verdade, quando temos o U ou I sem acento, ou não estiver apenas sozinho, tipo a consoante ele, nós vamos chamar de semivogal e não vogal, certo? O I e o U são vogais se estiverem acentuadas ou, aqui não tem nenhum exemplo, a gente vai ver já já, se tiver acentuada, a gente vai ver no hiato, ou se tiver sozinho na palavra, como pipoca, ó, pipoca. O pi tá o i junto com a consoante p, aí ele vai ser vogal. Se ele estiver do lado de uma vogal, a, e, o, ele não vai ser mais vogal, ele vai ser semivogal, a salvo se estiverem acentuados. Os monossílabos tônicos, eles são acentuados se terminados em A ou S, certo? Pá, pás, gás, ou E ou O. Se for terminados em U ou I, não se acentua os monossílabos, certo? Então, ó, pés, pós, tudo isso aí. As oxítonas, como eu já disse, vão ser acentuadas se terminadas apenas como? Em A, em E, O, em ou ens. Somente. E também nos ditongos abertos que a gente vai ver na próxima página. Porém, o que eu quero que vocês entendam? Se for terminado em qualquer uma dessas formas aqui, A com ou sem S, o E e o O também com ou sem S, você pode acentuar. Você deve acentuar, na verdade. Porém, se não for acentuado, ou se não for terminados em A ou E ou O, você não deve acentuar. Exemplo, a palavra caju é terminada em U. Você não pode acentuar, certo? Aqui, ó, em A, vatapá, guaraná, sofá. Em E, pajé, vocês, café. O, giló, vovô. Em, também, vitém, contém. Ens, parabéns. Parabéns para vocês. Então, as oxítonas, se for terminadas também de tongos abertos, ditongo é a junção de uma vogal com a semivogal que ficam na mesma sílaba, vão ficar juntos, na mesma sílaba, perdão, vão ficar juntos. Então, por exemplo, o el, papel, no caso aqui, vai ser ou no singular ou no plural, tanto faz, certo? Mas vai ser acentuado por ser ditongo. O ol, herói, certo? O eu, troféu, ilhéus. Então, tudo isso, se seguir essas regras, se estiver terminados em el, ol ou eu, nós vamos ter acentuação. Por quê? Papel, se for
a palavra é papel, mas quando você vai pluralizar, fica papéis. Aí você deve acentuar, certo? Então, você vai ver os ditongos terminados em el. Se for terminados em el e na hora da pluralidade, da pluralização, você terminar em is, aí você tem que acentuar. As paroxítonas, elas devem ser acentuadas se terminadas em R, L, N, X, I, U e ON. Como assim, professor? Se terminar em R, por exemplo, a palavra açúcar, você vai acentuar. Em L, túnel, possível. Em N, hífen. Em X, tórax. Em I, júri, táxi. Aí você deve acentuar. Se não terminar dessa forma, você não acentua, certo? Em U, com sem S, vírus, bônus, tudo isso você precisa acentuar. Íons também, prótons, elétrons. Lembre-se que, por mais que seja uma palavra até um pouco grande, mas elétrons, você vai olhar sempre de trás para frente, sempre. A regra é de trás para frente. Elétrons, nós temos aqui, o trões é uma sílaba só, sabia? O trões é uma sílaba só, porque só tem uma vogal. Então, as paroxítonas também são terminadas, acentuadas se terminadas em em ão, em an, EIPS e ditongos. Álbum recebe acento, órgão recebe acento, órfã recebe acento, jockey recebe acento. Lembre-se que neste caso, terminados em A, tem que ter o tio em cima do A. Não é apenas o A, não. Tem que ser terminada em certo? Em an, órfã. Então, for terminada em an, você deve acentuar. Se for terminada em A puro, sem o tio, não recebe acento, certo? PS, fórceps, bíceps e os ditongos, colégio, lábios, Páscoa. Já as paroxítonas, as proparoxítonas, elas são as mais fáceis. Por que, professor? Você deve acentuar todas. Não tem regra, não tem terminação. Se terminadas em A, se terminadas em E, se terminadas em O, se terminadas em IS. Não tem isso. Simplesmente toda palavra que for proparoxítona, ou seja, a terceira de trás para frente é a sílaba tônica, acentue. Simples assim. É a mais fácil. Exemplo, ângulo, básico, décima, ridículo, vítima, pássaro, médico, matemática, todas são proparoxítonas e você deve acentuá-las. Exatamente. Hiatos. Quando eu falei de hiatos, eu tinha já o exemplo aqui, por isso que eu aguardei para falar propriamente disso aqui, vai ser terminados e acentuados, vão ser acentuados se terminados em I ou U, certo? Por quê? Nós vamos entender que a vogal é A, as vogais são A, E, O. I e U são semivogais, porque tem um valor mais fraco, mais baixo. Notem que também a projeção da sua boca vai ter uma abertura em A, E, O, coisa que não vai acontecer com I e U, você vai fechar a boca. Porém, a partir do momento que essas semivogais elas receberem acento, por exemplo, saída ela for a sílaba tônica, aí você deve acentuar e ela passa a ser vogal. Então, saída, saúde, egoísta, balaústre, todas recebem acentos, porque não são semivogais. Neste caso, estão funcionando como vogais. Por quê? É a sílaba tônica. Sempre que uma semivogal for sílaba tônica, ela vai receber acento, certo? Os hiatos não levam acento gráfico se a sílaba seguinte começar por NH. Exemplo, sempre você vai colocar o acento, mas se a próxima sílaba começar com NH, rainha, o in, é a sílaba tônica. Porém, como a próxima sílaba começa com NH, você não vai acentuar, certo? A mesma coisa, moinho, mas você não vai acentuar, certo? O acento diferencial. Neste caso, você vai mudar a palavra, mudar a classe gramatical, mudar o sentido e mudar a pronúncia pelo uso do acento. E professor, muda. Por exemplo, o por, ele pode ser preposição se vier sem acento, mas também ele pode ser um verbo, certo? Se ele vier com acento. Por exemplo, eu digo bem assim, falei por você, preposição. Agora se eu digo, eu verei o pôr do sol, o sol se pondo, é verbo, não vai ter acento, certo? Os verbos ter e vir, como é que vai acontecer? Eles só são acentuados se estiverem na terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Por exemplo,
ele tem sem acento. Mas se eu estou indicando um termo no plural, eles têm, aí você vai colocar o acento circunflexo. A mesma coisa para todos os verbos terminados em EM, certo? Em. Os verbos terminados em EM, você vai acentuá-los dependendo de como for, ó, por exemplo, se for só um monossílabo, uma sílaba só, aí você vai colocar o acento apenas circunflexo no plural. No acento, aliás, no singular, ele não recebe acento nenhum. Já a mesma coisa para ele vem. Lembrando que se for o verbo vir, eles vêm, estão vindo, aí você coloca 2 S. Aqui é do verbo ver. É do verbo vir. Se for do verbo ver, o verbo ver, eles vêm, aí você tem que colocar 2 S, certo? E não tem acento, são só os 2 S. Mas ele vem é do verbo vir, eles vêm do verbo vir com acento se estiver no plural, acento circunflexo. Caso for o verbo ver, eles vêm, ele vê e eles vêm. Aí o verbo ver, no plural, vão ser 2 S. Eles vêm. V, certo? E M. Agora, quando a palavra tiver mais de uma sílaba, por exemplo, detém, intervém, contém, todas elas vão ser acentuadas. No singular, ele detém, você vai colocar o acento indicador, certo? Perdão. Você vai colocar o acento agudo, certo? Porém, se caso estiver no plural, aí você vai colocar o acento circunflexo. O agudo é para o plural. Por exemplo, ele detém. Agora, eles detêm, aí você vai para o acento circunflexo. Ele intervém, acento agudo. Se for eles intervêm, acento circunflexo. Certo? Já por fim, os tipos de frase. Nós temos as frases declarativas, que vão formular uma declaração, uma afirmação ou uma negação. Está dizendo algo, apenas repassando a informação. Ok? Por exemplo, eu vou hoje. A imperativa ou injuntiva vai indicar o quê? Uma ordem, uma orientação, uma indicação do que fazer, certo? Faça silêncio, pegue isso, fique calado. Aí, nesse caso, também pode indicar um pedido. Me dê. Claro, lembrando me dê não, perdão, né? Tem que ser dê-me, porque o me dê é gramaticalmente correto. Não pode começar pelo pronome pessoal do caso oblíquo, só pelo pronome pessoal do caso reto. Então, se for assim, começar com o pronome só se for do caso reto. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Caso não seja possível, você começa pelo verbo. Então é dê-me. Aquela velha frase, te amo, não existe. É amo-te, certo? Ou eu te amo. Aí fica correto. A interrogativa pergunta algo, não é isso? Você quer? Interrogação. E a exclamativa traduz emoções, sentimentos. Meu Deus! Surpresa, espanto, certo? Nós chegamos ao final da nossa aula, da nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo uma excelente nota, um excelente resultado para todos vocês. Que vocês também consigam bons resultados nas outras disciplinas. Talvez a gente se encontre aí em outras disciplinas também. E eu espero que todos vocês tenham sucesso bastante na vida, tá bom? Bom, fiquem todos com Deus. Eu desejo a vocês um excelente final de ano, começo de ano, enfim, que vocês tenham aí sucesso na vida e nos vemos em breve, tá bom? Tchauzinho!